O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para que onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo o quinto domingo da Páscoa e durante todo esse tempo da Páscoa nós vamos lendo o Evangelho, especialmente nesses domingos, o Evangelho de João, e vamos lendo o testamento de Jesus para nos animar na caminhada. Quando o caminho é longo, difícil, cheio de dificuldades, nós precisamos ir parando de vez em quando no caminho para nos hidratar, para renovar as forças, para nos alimentar, para não desanimar de vez e desistir. Então é preciso ir neste caminho, e vamos fazer esse caminho do tempo da Páscoa, buscando as palavras de ânimo de Jesus, e buscando o exemplo das comunidades que antes de nós discerniram o seguimento de Jesus. Quando nós lemos, como lemos hoje, os Atos dos Apóstolos, vamos vendo como eles não tinham um livro de receitas dizendo faça assim, faça desse jeito. Eles tinham um caminho fundamental a seguir, aproximando-se de Jesus. Como nos diz Pedro: aproximai-vos do Senhor. Aproximai-vos do Senhor.
Aproximar-se do Senhor é ser semelhante a Ele, é deixar-se iluminar pelo Senhor, deixar-se guiar, tendo critérios nas escolhas e no caminho da vida. E é isso que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Eles viram que o grupo cresceu muito, tinha queixas, umas pessoas eram atendidas, outras não, e eles discerniram qual o melhor caminho a fazer, qual a melhor escolha, e escolheram os diálogos para servir as mesmas, para não deixar ninguém relegado, para não deixar ninguém esquecido. Assim é o caminho da igreja: discernir, aproximar-se do Senhor, viver segundo os seus critérios, segundo a inspiração que o Espírito Santo nos faz para enfrentar os desafios em cada momento. E sabendo que o seguimento de Jesus, eu já disse isso tantas vezes, que tem até alguém que já me questiona, o caminho e o seguimento de Jesus é conflitivo. Quem pensa que vai seguir Jesus e não vai encontrar conflitos, é propaganda enganosa. Porque o caminho do seguimento de Jesus exige o discernimento frente às dificuldades. E Pedro aqui já nos coloca essa pedra viva, essa pedra fundamental que é Jesus, foi rejeitada. Então, saber que se Jesus foi rejeitado, nós temos que entender por que Jesus foi rejeitado. Quais foram os desafios que fizeram Jesus ser rejeitado? E como nós, se enfrentarmos os desafios da mesma forma, aproximando-nos de Jesus, nós seremos rejeitados também. E teremos que enfrentar enormes desafios, grandes dificuldades. Por isso que no Evangelho, nesse testamento de Jesus, vai dizendo do caminho, e vai dizendo, olha, não se perturbe, na casa do meu Pai tem lugar para todos, ninguém vai ser rejeitado. O Papa Leão falou ontem, na ordenação de bispos, em Roma, isso, ninguém vai ser rejeitado, Deus não rejeita ninguém. Isso é uma coisa tão simples, tão óbvia, e nós temos que ficar repetindo tantas vezes. Deus não rejeita ninguém. Ninguém vai ser rejeitado. Nós é que muitas vezes, pelas escolhas que fazemos, rejeitamos o caminho de Deus. Rejeitamos seguir os ensinamentos de Jesus. Não são caminhos diferentes, o caminho de Deus Pai e o caminho de Jesus. É o caminho que é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto é, Ele está mostrando para nós que nós temos que caminhar nele, com Ele, por Ele. A contemplação de Jesus não é ficar olhando, é comprometer-se com Ele. É comprometer-se nos passos que Ele dá, nas escolhas que Ele faz. E nós sabemos disso. E nós temos que atualizar esse segmento de Jesus nesse mundo que nós vivemos. Nós vamos seguir Jesus se nós atualizarmos para este tempo, na cidade que vivemos, no mundo que vivemos, nas dificuldades que vivemos. E nesse caminho, seguir com Ele, nele, por Ele, fazendo as escolhas, tomando decisões, acertando. Muitas vezes, nós somos, como somos frágeis, nos enganando, mas Deus não nos rejeita. O Papa Francisco dizia, Deus não cansa de perdoar.
Nós é que cansamos de pedir perdão, mas Deus não cansa de nos perdoar, de nos acolher, de nos animar e de nos dizer, como diz o Evangelho de hoje: não se perturbe o vosso coração, não se perturbe. Ser seguidor de Jesus não é todo mundo andar de uniforme e pensar do mesmo jeito, não é sermos um batalhão do exército, que todos têm que marchar na mesma cadência. Nós seguimos Jesus em diferentes desafios, em diferentes conflitos, em diferentes dificuldades, mas nós sabemos que o amor que Jesus nos manifesta e que se dirige a nós para que nós manifestemos também, é um desafio na vida de cada um de nós e na vida de todos nós. E todos somos chamados, diante de problemas e de desafios imensos, termos uma posição que nos orienta. Por exemplo, como já dissemos no início da missa, é impossível dizer que segue Jesus e não se manifestar contra o feminicídio. É impossível. Não é compatível seguir Jesus e relativizar essa posição contra o feminicídio, contra toda forma de exploração, de opressão, de todos os enganos que nós somos levados num mundo de múltiplos interesses. Nós ouvimos aquela pergunta nos Atos dos Apóstolos: o que nós devemos fazer? Seguir Jesus tem uma concretude, não é uma prática simplesmente piedosa, é uma forma de viver, é um estilo de vida. Diante do poder da violência, nós não podemos, se o Papa Leão falou isso outra vez, e no meio dos católicos há tantas posições diferentes e dos cristãos, mas o Papa Leão se manifestou agora diante de posições assumidas por governantes e políticos, como nos Estados Unidos, de que os católicos são contra a pena de morte. É impossível uma pessoa dizer: eu sigo o catecismo da Igreja Católica e ser a favor da pena de morte. No catecismo da Igreja Católica, e essa mudança foi introduzida pelo Papa Francisco, coloca que em toda situação e em qualquer circunstância somos contra a pena de morte. Quando vemos governantes estabelecerem de volta pelotões de fuzilamento. Então, nesse sentido, nós temos que ter clareza. Somos contra a pena de morte. Ah, mas eu tenho dúvidas. Então, reze. Pense, se coloque diante de Jesus, reflita e seja coerente no seguimento de Jesus. Ah, mas tem um caso. Nós não vamos discutir casos, nós vamos ter o princípio fundamental na nossa fé: sermos contra a pena de morte. E nós seguimos Jesus, que foi condenado à pena de morte. Aqueles que mataram Jesus, que o executaram na cruz, justificaram de todo jeito. Quando o próprio Pilatos diz: eu não estou vendo nele nenhuma culpa, eles vão dizer: ele falou contra o César. Se você não o condena, é porque você está contra o César também. Então você vê que o julgamento e o jeito de fazer vai achar justificativas. Nisso nós temos que ter essa proximidade com Jesus, que foi executado e condenado à morte
numa situação, inclusive, fraudulenta, num julgamento fraudulento. Então, temos que ter essa clareza, É bonito aqui nesse texto de hoje, quando Filipe diz: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E a gente volta àquela célebre frase do biblista Alberto Maggi: Jesus não é como Deus, porque Deus ninguém viu. Deus é como Jesus. Por isso que Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. É o que diz aqui na Sagrada Escritura. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é o rosto amoroso de Deus, o rosto compassivo e misericordioso. Então, que nós possamos pedir neste quinto domingo do tempo da Páscoa essa abertura de coração, aceitar Jesus na nossa vida, aceitá-lo como Ele é, aceitá-lo na sua divindade e na sua humanidade, aceitá-lo na sua simplicidade, aceitá-lo quando muitos o rejeitaram. E sempre eu tenho refletido, e já disse aqui várias vezes, quando Jesus não consegue nos mudar, nós mudamos Jesus. E fazemos de Jesus o que nós queremos. É como quando alguém diz assim: porque você pensou isso de mim. Mas como você sabe o que eu pensei de você? Nós não queremos fazer de Jesus um Jesus que nós queremos, um Jesus que seja feito pelas nossas ideias, pelos nossos interesses. Nós temos que aceitar Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o Jesus que foi cuidado por José, o Jesus que foi rejeitado, que andou no meio dos abandonados, dos discriminados, dos mal falados. Por isso Jesus foi mal falado também. Nós temos que conhecer e entender e aceitar o Jesus que, como disse Pedro, foi rejeitado, foi crucificado e é ressuscitado. É esse Jesus que nós aceitamos, é esse Jesus que nós queremos. Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, o rosto misericordioso do Pai. Jesus, a fonte inesgotável de amor e de caridade. Sigam Jesus e vivam sempre. Amém.